Boa noite, bem-vindos ao My News. Hoje estamos aqui com Caio, Patrícia, Felipe Nunes, pela primeira vez ao vivo, igualzinho na televisão. Mais jovem, é a mesma cara. E um latinista, jornalista, ratazana, Brian Winter. Esqueceu uma coisa mais importante. Texano. Daquele estado maravilhoso, hein? Pois é. Do Greg Abbott. Que desculpa. E nosso convidado também, deputado Luciano Bivar, presidente do União Brasil, candidatos a presidente. Nós voltamos depois da vinheta. Manhattan Connection, no My News. Deputado Bivar, a gente vai, daqui por diante, vamos tratar na informalidade, você, Bivar, e a primeira pergunta é obrigado pela sua presença, se você está acompanhando, com certeza está, esse drama na Amazônia, que aqui tem uma imensa repercussão, e se o presidente Bolsonaro está sendo lento ou omisso nesse caso. A questão da Amazônia, todos nós sabemos a lentidão que tem o governo brasileiro em tomar qualquer posição com relação à Amazônia, a desmatamento, essas coisas todas. E isso agora, Lucas, eu posso te falar o seguinte, a gente ficou um alienígena ao mundo internacional, ao mundo estrangeiro, por conta do não equilíbrio e da não controle, tá certo? Do nosso meio ambiente, principalmente da Amazônia. Então, nós estamos muito preocupados, é uma coisa que eu tenho falado, tenho procurado o nosso pessoal todo de assessoria, inclusive o menino da Empíricos, para que a gente possa ter um projeto realmente de sustentabilidade, para a gente voltar a ter um diálogo, certo? Com o mundo inteiro com relação à Amazônia. Nessa história da Amazônia, da mata, o Brasil está na lama. Agora, quem conheceu e conhece, a gente não sabe o que aconteceu com o jornalista, foi a Patrícia, que é uma especialista também, já correu muita selva lá na Roraima, não é isso, Patrícia? Roraima eu já fui, E o que você está... Não, eu queria... como o Lucas estava dizendo, existe uma comoção internacional com o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Ribeiro. E existe uma crítica, isso aqui está repercutindo com deputados, tanto aqui como no Reino Unido, uma crítica de que talvez o governo Bolsonaro não tenha sido ágil, né, para mandar as equipes de resgate, etc. E isso pode ter uma repercussão. Você acha que deveria ter tido uma ação mais célere e que isso pode ter mais repercussões? Ou seja, jogar atenção para o fato de que a Amazônia está totalmente negligenciada. Você não tem uma política, você tem uma terra sem lei. Não, naturalmente, o desaparecimento do jornalista lá é incrível. Eu acho que o governo devia fazer todo o esforço possível, dar a maior celeridade, até para dar uma demonstração inequívoca da comunidade internacional da preservação e do interesse que a gente tem da liberdade da imprensa de observar o que está acontecendo na Amazônia. Todos nós aqui dentro do Congresso Nacional estamos conversando sobre isso e sentimos realmente uma lentidão muito grande em posições enérgicas, apesar de ter já enviado alguns aviões, alguns helicópteros, mas eu acho que não é suficiente para dar a resposta que todos nós queremos, Patrícia. Você também conhece o... Eu conheço, e o grupo de correspondentes estrangeiros é bem pequeno, né? Eu fui correspondente em São Paulo do 2010 até o 2015. Eu conheci o Dom um par de vezes. Espero que ele esteja sano e salvo, não sabemos ainda. Felipe, sua vez de entrar na conversa. Você vai também ser entrevistado nesse programa, mas o Bivar é seu. Tá, está todos ouvidos. Obrigado. Prazer conhecer vocês, pessoal. Bivar, Carnalmente. Né? Pô, tava na hora. Bivar, prazer falar com você. Eu queria falar um pouco da estratégia eleitoral. A gente está acompanhando, né, todos os meses lá na Quest, junto com a Genial,
as intenções de voto, a movimentação de como os eleitores estão vendo o cenário deste ano. E o que me parece interessante é que a chamada terceira via não consegue se organizar. Tem hora que um desiste de desistir, o outro desanima, procura um partido, encontra outro, ou seja, as conversas são muito descoordenadas. Isso tem passado para o eleitor, a gente tem captado isso nas pesquisas, um sentimento de desânimo, de um certo desencantamento com a possibilidade de que a terceira via seja de fato competitiva. Com isso, a polarização vai se formando e Lula e Bolsonaro vão acumulando aí com isso intenção de voto. O que eu queria saber do senhor é o seguinte, quando a gente compara ali Tebet, Bivar, Dávila, os nomes dessa terceira via que estão procurando se organizar, o nível de desconhecimento é muito grande, né? Como é que em 45 dias, que a campanha está chegando, a campanha do União Brasil pretende lhe tornar um candidato conhecido nacionalmente, capaz de vencer essa polarização entre Lula e Bolsonaro e quem sabe aí projetar um cenário de mudança. Só para terminar o comentário e te dar um outro elemento. Em 2014, o candidato a presidente Aécio Neves teve muita dificuldade de ganhar em Minas. Como é que estão as chances do Bivar lá em Pernambuco? Em Minas. Não tem dificuldade de ganhar, ele não ganhou, ele perdeu. Mas na campanha muito se dizia, né, que o Aécio ia ter vantagem lá. Como é que está o o Brasil Bivar inteiro e perde em Minas. Como é que está o Bivar em Desculpa, só um Pernambuco? comentário rápido. A maldade, Bivar, é que você não seria parte da terceira via, mas da quarta via. Mas só sendo maldoso. Diga, Bivar. Dúvida que nós primeiro precisamos vencer um preconceito de não ser celebridade. Então ninguém nos conhece, certo? Só no mundo político. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que isso não estava no script do União Brasil de ter uma candidatura nesse momento, porque eu apostava que a gente podia aglutinar partidos políticos juntos para termos uma opção, uma alternativa ao que está presente. O que é que aconteceu? Quando nós percebemos que tanto a candidata do MDB como o candidato do PSDB iam ter que só resolver esse assunto em agosto, então a União Brasil reuniu sua cúpula e disse, olha, nós não podemos esperar até agosto. Depois eles não são homologados na executiva e não apresentam essa alternativa. Então a União Brasil já apresentou a alternativa porque já reuniu toda a sua executiva, que nós chamamos de comissão instituidora, que são 17 membros. Então, por unanimidade, os 17 membros acordaram de que a gente tinha que ter uma candidatura própria e determinaram, Bivar, sobrou para você, entendeu? Então, nesse processo, como nós temos um projeto de simplificação tributária, que é um imposto único, que é inegociável conosco, com esse projeto. Não é momento de a gente falar aqui, então fica desinteressante para o Manhattan Connection, mas é todo absolutamente pronto, os dados científicos, econômicos, para a gente trazer mais facilidade, diminuir as desigualdades que tem no povo brasileiro com essa simplificação tributária. Então, esse é o processo que vai ser. Com relação a Pernambuco, é natural que Pernambuco é não digo um feudo, do PSB. Mas nós temos todas as condições, eu acho que lá em Pernambuco também não está uma coisa polarizada com relação a esse ou aquele, porque você tem um PSB que é muito importante, e o PSB é um partido que, dependendo como sejam as coisas, podem estar conosco num eventual segundo turno. Aí você fala, puxa, que você já está achando em segundo turno? Claro, porque 50% em pesquisas espontâneas da população brasileira não tem um candidato. Se 50% não tem um candidato e 25% você fizer uma divisão aritmética, um contra outro, são 75% contra um dos candidatos postos. Se nós atingirmos 26%, vamos estar no segundo turno. E esse segundo turno, eu posso dizer que Pernambuco estará conosco quase em sua totalidade. Você falou em Pernambuco? Porque se você não ganhar em casa, é difícil você convencer o resto do Brasil. Se nem quem te conhece te compra, imagina o resto do país, né? Então, essa foi uma dificuldade que a Aécio teve. E o Bivar, obviamente, como bom pernambucano que vai ter que convencer os seus... É muito melhor que o seu governador.
Você votaria nele? Qualquer governador seria melhor do que o Greg Abbott. Você está na conversa? Não, deixa. A sequência aqui é dele. Ah, tá, desculpa. Depois é a Patrícia. Depois eu caio. Pois é. Sou sempre o lanterninha. Deputado, muito prazer. Eu sou jornalista, moro aqui, tenho bastante contato com o mercado financeiro e lá em Wall Street eles não abandonaram ainda o sonho de um candidato da terceira via. Segundo eles, e segundo pesquisas como a pesquisa do Felipe, tem uma porcentagem dos eleitores que votaria num candidato que não seja o Lula ou o Bolsonaro. Mas a frustração por parte do mercado, e imagino que por parte de você também, é que nenhum candidato da terceira via conseguiu capturar essa demanda ainda. Por quê? E qual seria a estratégia para capturá-los? O Brian, prazer também conhecê-lo. Mas eu vou te falar uma coisa. Há um mês atrás, eu recebi o embaixador americano no Brasil. Tá? E ele manifestou, não estou fazendo aqui nenhuma inconfidência, porque isso saiu nos jornais, de que há uma preocupação também do governo americano com relação a isso. Precisa-se realmente ter uma coisa viável aos candidatos que estão postos aí. E eu tive uma conversa com ele, não foi de 15 minutos, foi de 1h30, em portas fechadas, ele e mais um outro, 2 membros da Embaixada Americana aqui em Brasília. Então, esse sentimento nós temos. E essa preocupação é que faz hoje estarmos aqui como legítimo candidato à presidência da República pelo meu partido, para a gente apresentar essa alternativa. Eu tenho sentido, realmente, todo o mercado financeiro. Um dia desse também tive um jantar com 6 empresários da primeira linha no Brasil, e esse jantar muito reservado, eles manifestam isso. Então, a gente, como partido que é o maior partido desse país, não poderíamos nunca deixar de apresentar uma candidatura alternativa e com uma proposta que tenha efetivamente conteúdo. Essa é a razão maior de hoje realmente estarmos aqui como legítimo candidato à presidência da República. Patrícia. Deputado, eu vou mudar bastante de assunto aqui, saindo da seara presidencial. O que vai acontecer com o Sérgio Moro, deputado? Ele teve o registro de domicílio eleitoral em São Paulo indeferido. Ele disse que não vai recorrer da decisão e ele vai concorrer ao Senado pelo Paraná, mas vocês já tinham ali uma movimentação, tem também o Álvaro Dias pelo Podemos. Como é que vai ficar isso? Olha, Patrícia, o Sérgio Moro é um amigo nosso, é um filiado do partido. Terça-feira estarei com ele em Curitiba. Se ele pretende ser candidato a senador da República, tanto faz ser senador por São Paulo como pelo Paraná. Independente, claro, tecnicamente é diferente, porque cada senador representa o seu estado. A razão principal de cada estado ter 3 senadores. Mas, independente disso, o Sérgio é um homem que tem uma visão Brasil. E eu acho que isso é importante. Ontem à noite nós falamos, combinei com ele, terça-feira estamos em Brasília, em Curitiba, vamos dar uma entrevista conjunta e o Sérgio será realmente um grande, uma preciosidade que a gente tem na política brasileira. E vamos dar todo o incentivo possível e imaginável do União Brasil em fazer Sérgio senador no estado do Paraná e a sua esposa Rosângela Moura, deputada federal em São Paulo. Nossa, casal morando separado? Eu vou desgalhar mais ainda do que a Patrícia. Como se diz em bolsonarês, eu estou achando essa campanha broxante. Então, minha pergunta é outra. Eu fiz a lição de casa e o deputado escreveu um romance picante, erótico, ambientado em Manhattan. O nome se chama 50 Formas de Amar, uma delas é matar. Mórbido como a nossa personagem da semana passada, né? Aqui está sendo condenada porque matou o marido. Mas o fato é o seguinte, eu queria saber se você escreveu um romance erótico, porque política é chata, não é o afrodisíaco, como todo mundo acha, como Kissinger achava, né? Que política é então por isso que você escreveu um romance erótico? Ô Caio, primeiro não é erótico, é um romance picante. Como não? Eu mandei um livro até para
Eu não sei se chegou às suas mãos, tá? É um livro que conta uma história. Agora, é claro, e a literatura é diferente do cinema. No cinema você põe uma cena, o cineasta, e diz tudo. A literatura você tem que vender para a imagem ser capturada pelo leitor. Então é natural que você vai a pormenores quando você fala uma cena mais íntima. Mas o livro não tem nada de misoginia e nem machismo quando uma opção é matar. Eu desafio você, se você ler o livro, você vai ter sentimentos puros com relação a isso. Porque trata-se exatamente de contar o fim do livro. Desculpa, não estou querendo fazer propaganda, tá certo? E é eutanásia. Merchandising. Tá consentido. Tá Mulher. certo. Tá certo? Então, é uma coisa extremamente humana. Bivar, com essa simpatia, seu bom humor, eu posso fazer um quiz? É só sobre um país, então a resposta é simples. A resposta é o seguinte: qual o país mais pobre do que o Brasil, renda per capita mais baixa, não está entre países desenvolvidos, não tem 7 vezes menos crime, não tem fome, 99,9% de alfabetizados e nenhum pobre? Você vai lá e você não vê ninguém pedindo esmola, nenhum sem teto. Que país é esse? E não fica na América Latina. Na América Latina a gente leva surra do Chile, surra do Uruguai, surra da Costa Rica. Não está aí. Lucas, eu não posso precisar exatamente que país é esse. Mas eu tenho absoluta convicção que nosso país, como você exclui realmente a América Latina, daí vem o nosso Brasil, que é a língua portuguesa, todos os países africanos, muitos deles, tá certo, em pequenas ilhas isoladas, têm realmente uma condição melhor. Mas muitos deles também estão vivendo também sobre uma exploração ou de petróleo ou efetivamente são subsidiados por países grandes do continente asiático ou próprio europeu para manter sua hegemonia lá. Agora, isso são coisas isoladas. Eu acho que política pública é diferente. A gente não pode comparar com pequenos países que tenham essa condição e a gente achar que sua representação política é a melhor do mundo. Eu não acredito, mas não posso te dizer exatamente e responder objetivamente o nome desse país. Você acha que a Ucrânia é país pequeno? Não, a Ucrânia é enorme. Agora, O país é a Ucrânia. De toda a pois é, mas ela passou por um momento de uma economia massificada, com a União Soviética, e a gente tem que entender que esses países massificados, realmente, a alfabetização e a questão da fome, ela foi diluída. Tá certo? Eu tenho a Cuba, por exemplo, todos eram alfabetizados. E você vê a economia, o país inteiro como uma forte economia, é incrível. Agora, a Ucrânia é uma produtora de petróleo, de trigo, então ela é muito rica. As condições naturais da Ucrânia é diferente. A renda per capita da Ucrânia é abaixo da nossa. Agora mais ainda, né? Agora mais ainda. Agora tem fome também na Ucrânia. Lá na cidade onde eu estava, talvez não seja tão representativa, porque ela só foi bombardeada 2 vezes, nenhuma delas no centro da cidade. Você vê um país europeu como qualquer outro, se fechar os olhos e não ouvir a língua, você acha que você pode estar num país, na Bélgica, você pode estar na França, você pode estar em qualquer lugar. É civilizadíssimo. É muito bonito. Então, você citou bem o Cuba, que de fato Cuba eliminou. Não tem analfabeto, não tem fome, mas Cuba tem outros problemas, né? Quem é que está na sequência aqui? Patrícia? Você tem uma outra pergunta para o deputado? Bom, eu tinha uma pergunta que é um pouco... Na verdade, acho que era o Brian a pergunta, não era? Não. Não? Então tá bom, então eu faço. Não, eu tenho várias perguntas, muitas perguntas. Em relação, só que também é de política ali nacional, tá? Eu vou sair da Ucrânia. Primeiro, eu achei interessante o que o senhor falou da reunião que o senhor teve com o embaixador, que eu acho que é o encarregado de negócios, né? Porque a embaixadora nomeada ainda não foi enviada.
sobre a visão deles, né, sobre a eleição brasileira. O senhor disse que eles falaram, né, da necessidade de uma terceira via. Como é que foi isso? Achei bem interessante. Não, eu vejo a preocupação. E eu transmiti diretamente ao governo americano isso, tá certo? Através do embaixador. Eu disse, olha, você receber hoje o presidente da Casa Branca, o presidente Biden, é muito ruim para nós. Vocês erraram no passado quando foram buscar Noriega no Panamá, vocês erraram em várias ações que os Estados Unidos tiveram, como no Iraque, tá certo? Erraram hoje, praticamente lá no Afeganistão. Então, se vocês errarem no Brasil, depois vocês não vão poder voltar aqui. Tá? A situação da Venezuela, a comunidade internacional não vai permitir. Então, precisa muito cuidado do governo americano em dar qualquer sinalização de apoio ao governo que está aqui instalado. Isso é muito perigoso. Depois de instalado um processo totalitário, vocês não vão ter coragem de vir aqui e repor. Os Estados Unidos de 1964 não é os Estados Unidos de hoje. Então, há uma diferença muito grande. Qual foi a reação dele, deputado? Olha, qual ele foi a reação colocava dele, deputado? aqueles azuis grandes assim do americano, para mim, espantado. Como é que esse velho fica aqui falando tanta coisa do meu país e dizendo isso de tão claramente, entendeu? Mas foi uma conversa muito, muito boa e depois disso a futura ministra, a embaixadora americana, foi sabatinada aí no Senado americano, e eu acho que muitas das coisas que nós conversamos, ela respondeu, não sei por coincidência ou não, mas certamente a preocupação foi demonstrada. É o que eu posso fazer pela minha democracia, pela minha gente, pela minha neta. Certo? Eu tenho que pensar nisso. Depois que instalado um regime de força, de exceção, dificilmente, Caio, a gente voltará, vai perder talvez 1 ou 2 gerações, como aconteceu e acontece hoje em Cuba, e vai acontecer na Venezuela. É incrível. Temos que ter muito cuidado. Só para especificar, deputado, isso aconteceria com o presidente Bolsonaro ou com o ex-presidente Lula? Não. A esquerda brasileira ela é democrática. A direita brasileira é que ela fustiga a todo momento a democracia. E isso é muito preocupante. Eu sou pela liberdade democrática e pela liberdade econômica. Bivar, na pesquisa Genial Quest que foi publicada ontem, um dos temas mais relevantes é, de fato, a preocupação dos brasileiros com a economia. Quando a gente pergunta de maneira espontânea para o eleitor qual é o principal problema do Brasil hoje, 44% diz é a economia. Quando a gente abre esse dado para entender melhor o que o eleitor está dizendo, a maior parte dele está dizendo o aumento dos preços, a inflação, está realmente atormentando os brasileiros. O candidato que está tentando romper a polarização, acredito eu sempre comento isso com os meus alunos lá na UFMG, ele tem que estar de olho em entregar soluções para os problemas das pessoas. É isso que vai fazer a mudança acontecer. Qual é a solução, Bivar? Como é que o Bivar presidente lida com a questão da economia que está gerando fome, que está gerando desalento, que está gerando carestia, a desigualdade aumentando? Qual é a solução do Bivar para o Brasil de hoje? Felipe, você toca num ponto que é o mais importante da nossa campanha. Há 2 décadas que eu defendo o imposto único. E principalmente agora, você com essa dádiva da modernidade, de você ter a ferramenta digital, por que nós não vamos cobrar o imposto de forma digital? Então, é como você ficar numa forma analógica, que vai ser extinta agora, que são todos os projetos que tem aí, com impostos declaratórios, e de repente a gente vai passar para um outro imposto, que é o imposto digital. E a gente vai propiciar desse imposto único a extinção de 11 impostos federais em um único imposto. Agora, note bem,
não é a soma de 11 impostos. É um imposto só que diminui sensivelmente a soma de todos esses impostos. Agora, você fala, isso é milagre? Você está vendendo ilusão? Não. É que a gente muda apenas a base tributária. Só recolhe a sobre 30% ou 40% de imposto declaratório e todos vão contribuir, porque qualquer movimentação, impulso financeiro, vai pagar uma taxa mínima. Agora, isso, cientificamente, é todo estudado, não é só por nós, não. Por um colega seu da Fundação Getúlio Vargas e tantos outros economistas que nós fazemos isso. Eu já tenho uma PEC desde 2000 sobre esse assunto. E agora, com essa modernização e esse aplicativo, é muito bom. Eu tenho impressão hoje que aqueles que fazem o projeto de um dos candidatos que está aí, certo? Ele não sabe nem chamar o Uber, tem que pegar a netinha dele para usar o aplicativo. Então, é inexorável hoje, é inafastável. Hoje você tem que usar realmente o sistema digital. Isso é que nós estamos prontos, o projeto está pronto, está acabado. Para você ter uma ideia, desculpa eu me alongar um pouquinho, só para até quem ganha 5 salários mínimos não terá nenhuma oneração no seu contra-cheque. Será desonerado de recolhimento de INSS e de imposto sobre rendas. Isso, no Brasil, 38% de brasileiros ganham menos de um salário mínimo da população brasileira. Então, você imagina 5 salários mínimos. Como vai ser significativo esse imposto único? É um negócio inimaginável comparado com o que está aí. Então, essa é a grande diferença. Isso vai evitar desigualdade e vai evitar uma série de coisas. Outra coisa, o que nós gastamos só com a máquina arrecadadora para recolher esses 11 impostos significa o equivalente a 3% do PIB brasileiro. O PIB brasileiro hoje está em torno de 8 trilhões. Você vê, são 30%, 3% disso aí, são 240 bilhões que se gasta só com a máquina arrecadadora. Não é que vai haver desemprego. Certamente vão criar novas fontes de riquezas e essas pessoas todas vão ser aproveitadas. Agora, claro, há um lobby, há uma intenção sobre isso, né? Há um outro candidato que está aí e que está discutindo e a todo momento ele não interessa a ele o imposto único, porque vai ser tributado quando grandes conglomerados usam de suas forças para ter subsídio, para ter ajuda do Estado, para fazer elisão fiscal. E no imposto único, não. Todos vão pagar. É insonegável. O Brian, você fecha o nosso bloco. Fecho. Deputado, você falou do risco de um regime autoritário no Brasil. É um risco real. E como americano, é impossível falar disso sem pensar no 6 de janeiro. Que nós tivemos aqui o ano passado. Não só o 6 de janeiro, sim, toda a tentativa que fez o ex-presidente Donald Trump de roubar a eleição, roubar mesmo. O Trump não teve sucesso no final porque não acompanharam as Forças Armadas. Quais são as novidades no Brasil sobre o possível apoio das Forças Armadas para uma aventura autoritária por parte do presidente Bolsonaro? Porque nas últimas semanas temos indícios de que algum apoio seria possível. O Brian, isso é uma preocupação que deixa a gente realmente assustado. Porque no momento que você pega alguém da ativa para servir o Estado, quando ele foi formado para servir o Exército não é um órgão de governo, é um instrumento do Estado para proteger a Constituição, a nossa soberania. E então, você, quando mistura isso aí, é preocupante. Então, o que aconteceu hoje na Venezuela? Que todas as Forças Armadas foram cooptadas. E aliou agora, tá certo, a questão do governo venezuelano com as Forças Armadas, fica difícil. No Brasil, isso eu não acredito que aconteça com relação às Forças Armadas,
porque a formação do generalato brasileiro é uma formação muito boa. Tenho amigos generais que estão, inclusive, servindo o governo e que eu tenho por eles a maior apreço e a certeza de que são dignos. Mas, de toda maneira, a continuação desse governo, esses amigos hoje que têm toda essa integridade moral e a responsabilidade daquilo que ele faz, pode, por um momento ou por outro, aposentar-se, ou mudar de país, ou abandonar, esquecer os amigos, e você ter só aqueles que queiram tirar proveito. Tem 3 generais que estão servindo aí, que o salário supera 100 mil reais. Então, isso é inadmissível. Eu quero fazer, o Caio fala, olha, isso é uma candidatura, talvez dizendo assim, de fazer o dever de casa. Não. Caio, é um protesto. Eu, quando eu fiz meu vestibular de Direito, na época, a cadeira de português, a prova de português, a mais importante, tinha uma redação. E eu me lembro até hoje, que dizia, o tema era um tema filosófico. É melhor acender uma vela na escuridão do que gritar contra ela. Então eu não posso, presidente de um partido, gritar contra a escuridão. Eu tenho que acender uma vela na escuridão. Eu tenho que ver onde é que estão as mazelas, os riscos, as fissuras e denunciar. E protestar até o último momento. Bivar, um prazer grande. Muito obrigado. Essa ideia do imposto único também corre por aqui, mas eu não vejo chance não. Agora, muito mais assustador, eu te confesso, foi a tentativa de golpe do Trump. Isso aí, num país como os Estados Unidos, você invadir o Congresso e com uma forca pronto para enforcar o vice-presidente e deixar mortos, feridos. Amanhã a gente vai saber. Hoje à noite, né? Que começa a investigação na Câmara. Na audiências públicas. Hoje à noite, Audiências públicas. Mas muito obrigado, Bivar. A gente volta para falar sobre as Américas e outros assuntos depois da vinheta. O que foi? A inflação tá comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco? Você viu o Felipe lá? Eu vi o meu herói, que é o Guga. Ele faz qualquer coisa, filho. Não é assim, não. Para. Mas o Felipe, você está aqui para fazer... Vai cair esse negócio de novo aqui, deu um choque já. Você está aqui para fazer apresentações para os banqueiros. O que você está falando para os banqueiros? Você quer levar dinheiro para o Brasil, dizendo que é hora de investir no Brasil? Qual é o plano? Imagina, Lu, de Contagem para Manhattan, quem diria isso? Não é brincadeira, não. Mas você passou por Stanford, né? Você passou pela UCLA, pela UCLA. UCLA, Não, vamos desculpa, ver. você. Peraí. Foi para Belo Horizonte também. Né? Teve Belo Horizonte antes. Então tem voo direto entre Contagem e Nova York? Nós estamos trabalhando. Ah, ok, tá bom. Já conversamos com a prefeita lá, vamos resolver. Eu vou falar com meus amigos. Pronto, dá uma ajudinha. Mas, Lucas, realmente assim, um privilégio estar aqui em Manhattan conversando com investidores, com gente que está, né, interessada no Brasil. Eu recebi um convite da Genial Investimentos, que é hoje quem compra as pesquisas da Quest, que são publicadas todos os meses, a gente sempre fala disso aqui. E o que eu tenho mostrado para eles é um cenário, como a gente estava comentando com o Bivar, de altíssima polarização brasileira, uma polarização que começou em 94 entre 2 partidos, PT e PSDB, e que era só uma polarização política naquele momento, não era social, né? Os brasileiros votavam ali contra a inflação, depois votaram a favor de tentar diminuir a desigualdade,
Mas depois de 2006, essa polarização política virou social. Você começou a ter Nordeste contra Sul, começou a ter um pouco essa coisa de rico e pobre e tal. E em 18, isso virou polarização afetiva. O que é isso? É quando as pessoas começam a olhar umas para as outras, não mais como adversárias, mas como inimigas. Né? Quando o outro se torna uma ameaça ao que você pensa, ao que você acredita. E isso é muito ruim. Né? Então, estou mostrando os dados dessa última pesquisa que saiu, mostrando que o Lula aumentou as chances de ganhar essa eleição no primeiro turno. Sempre, né, sempre vão ter cuidado, pesquisa é diagnóstico, não é prognóstico. Então, obviamente, as coisas podem mudar, né, com o tempo, mas o cenário hoje, em que a economia está muito ruim, as pessoas estão preocupadas com a inflação, a pobreza aumentando muito, e o Lula é uma lembrança positiva do passado, isso está dando a ele uma vantagem. E as conversas têm sido muito interessantes, porque o Brasil voltou a ser comentado. Eu vejo que os investidores estão atentos, estão realmente querendo saber o que vai acontecer. Bom, Caio, o Felipe quer ser perguntado. Tá bom. Curto e grosso para ele. Eu não vou perguntar do seu romance erótico, fica para um outro programa. Mas falando em romance erótico, você é nosso voyeur. Eu quero saber, você é nosso espião em Wall Street. O que aflige esses investidores? O que eles esperam do Brasil? Como eles estão vendo o Brasil? Dá uma sinopse do que eles te perguntam. A maior questão, cara, esse é um ótimo ponto, é se um possível governo Lula será um governo de moderação ou se será um governo de radicalização. Ou seja, o Lula né, as pessoas, o mercado financeiro aqui começa a ver, claro, as pesquisas mostrando esse favoritismo do Lula e querem saber como é que vai ser o governo. Então as questões envolvem como é que será a economia, como é que o presidente vai lidar, o futuro não é possível o presidente vai lidar com temas como a educação, a desigualdade, mas, sobretudo, como é que vai lidar com o teto dos gastos. E o que o Felipe conta? O que você diz para eles? Primeiro que eu não tenho informação privilegiada, e nem consigo adivinhar nada. Né? Eu sou apenas um cientistazinho. A pergunta do Caio é boa, eu gostei da pergunta. As coisas agora. Sei lá o que... Essa resposta... Que voyeur você é? Você tem que saber, você tem que ir lá entrar lá dentro. Agora, o que eu posso dizer para vocês é o que os eleitores esperam. Isso eu acho que é relevante, né? Por exemplo, nas pesquisas a gente tem questionado se as pessoas, por exemplo, são a favor de uma mudança nas leis, nas coisas da reforma trabalhista. E sim, ao contrário do que o mercado financeiro, por exemplo, projeta, as pessoas estão bem satisfeitas com o que foi feito na reforma trabalhista. O outro tema, que é o teto dos gastos, já divide mais opiniões. A gente tem aí 50-50 que acha, metade achando que o teto é importante, outra metade que não. Então, não sei se as pesquisas informam as decisões. O fato é que as pessoas têm ali conseguido falar claramente sobre os temas. Eu estou nessa categoria. Trumpista é inimigo pessoal. Eu tenho horror de trumpista, mas então a pergunta é sua para ele. Porque ele está falando que as pessoas no Brasil hoje se odeiam se um é bolsonarista ou se é... Mas eu caí nessa vala do ódio também. Felipe, depois de conversar tanto com o pessoal aqui em Wall Street, qual o seu palpite? Numa eleição em que eles seriam os eleitores, eles escolherem quem? O Bolsonaro ou o Lula? Interessante, eu vejo uma divisão, sabia? A primeira vez que a gente começou a fazer essas conversas lá na Faria Lima, estou falando de São Paulo, estou falando de... Né, depois a gente foi ao Rio conversar também com investidores, eu vi que havia ali um sentimento mais pró-Bolsonaro, né? Mas é interessante, Brian, todas as vezes que o presidente Bolsonaro cria um certo tensionamento institucional, ataca o sistema eleitoral e qualquer coisa dessa natureza, ele, na verdade, dá um tiro no próprio pé, porque ele afasta o eleitor que votou nele em 18, mas que quer estabilidade, que quer ver as instituições funcionando, apesar de todos os desafios que nós temos. Então, hoje, né, o tempo vai passando, a gente também vai ouvindo e aprendendo. Eu sinto que o mercado está mais dividido do que já esteve no passado. Eu sinto que aqui em Nova York tem mais eleitor do Lula do que do Bolsonaro. Nossa, isso é uma mudança, não? Porque eles estão apostando na vitória do Lula já. Eu estou concordando com o Brian também. E é o Lula primeiro mandato, né? Eles estão se preparando para o novo regime, o velho regime. Mas eles conhecem o Lula, né? Bom, a questão é que você levantou, é o Lula do primeiro mandato, o Lula do segundo mandato, ou é os Dilma, dois, basicamente. Voltaria alguém como Manteiga para mandar na economia. Então, é uma incógnita, mas essa esperança se mantém, por enquanto, que seria que os bons tempos voltariam, que é a esperança principal do eleitor do Lula também, né?
Patrícia, você fecha com o Felipe aí, por favor. Eu tenho uma pergunta delicada. Eita. Não sei se você Assim que é viu. bom. Não sei se você viu, a XP anunciou que não vai mais divulgar semanalmente as pesquisas do IPESP, né, que era o IBOP, né, o antigo IBOP. Não. O O IPESP é do Lavareda. desculpa, gente, errei. Do Lavareda, qual que era o IBOP mesmo? IPEC. Que é Obrigada. agora conduzido pela Márcia Cavalari. Viu no programa, viu? Então, IPESP do Lavareda, porque houve uma pressão muito grande de bolsonaristas, porque eles estavam divulgando semanalmente, como todas as outras pesquisas confiáveis, né, uma vantagem para o ex-presidente Lula. E aí você teve uma mobilização dos bolsonaristas, inclusive a ponto de clientes tirarem o dinheiro da XP, né, pressionando ali, porque estão vendo, isso é pesquisa. Isso meio que é uma tendência de ataques às pesquisas, né? Você tem medo de haver essa censura às pesquisas eleitorais? Não tem nada de complicado nisso, Patrícia. Essa pergunta é fundamental, né? Quando a gente discute democracia, a gente discute informação, liberdade, né? E, infelizmente, no Brasil existe hoje uma dualidade, essa polarização afetiva que está chegando em todos os lugares, né? Os institutos de pesquisa não iam ficar fora desse negócio. Impossível imaginar isso, né? Então, os ataques não são só ao IPESP, a Quest sofre isso. Eu já fui, já sofri lá no meu Twitter um monte de ameaças, coisas horríveis, coisas muito, muito ruins. A mesma coisa acontece com o IPEC, a mesma coisa com o Datafolha. O que a gente tem feito, Patrícia, na verdade, se organizar, né, conversar os institutos esses que estão, né, fazendo um trabalho sério, informativo, para se proteger, né, porque é isso. De um lado, existe um debate sobre acreditar na ciência, acreditar na vacina, acreditar em pesquisa, e do outro, existe um Brasil que quer, independentemente do resultado, Mas que as coisas aconteçam. Isso é o bolso-trumpismo. Se eu perco a eleição, é fraude. Exato. Se eu não gosto da eleição, da pesquisa é fake. Exato. E no nosso caso, Eles funcionam pesquisa é termômetro. Claro. E não interessa se o termômetro é de digital ou se é de mercúrio. A gente só tem que medir a febre. Mas Esse é o nosso papel. é Mas comunista, o termômetro é comunista. Mas Se você está espera- dizendo o que se espera, obviamente, né? Então, olha, a pesquisa está correta, mas a XP, uma instituição financeira, recuou e cancelou a publicação da pesquisa. Sim. E eu acho que a melhor... Então, eu ia chegar nesse ponto, né? E eu acho lamentável que isso tenha acontecido, né? E aí vou fazer uma defesa, né? Claro, o Lavareda é um profissional de altíssima qualidade, o IPESP é um dos principais institutos de pesquisa do Brasil, faz um trabalho há anos, né, correto, até apontando tendências, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, como não tenho do Datafolha, como não tenho do IPEC, acho que, né, do MDA, há tantos institutos bons no Brasil, e que bom que é assim, e que mais pesquisas estão aparecendo. Nós não temos nenhum problema, inclusive no contrato da Quest com a Genial, a cláusula é explícita, né? Toda a coordenação técnica da pesquisa é da Quest. A Genial, ela paga pelas pesquisas e quer ter o melhor resultado e me dá toda a autonomia e liberdade para fazer isso. Por isso estou muito confortável, inclusive, de estar nos Estados Unidos falando sobre essas coisas. Então, acho que é ruim. E os dados de redes sociais, eu sempre estou no programa falando de rede, né? Hoje não trouxe gráfico nenhum para a turma ver, mas a gente estava monitorando isso ontem. Claramente, quem saiu perdendo foi a XP. Porque a discussão agora poxa, se a pressão pode chegar a ponto de cancelar um resultado, quer dizer, o que isso significa do ponto de vista da confiabilidade da informação publicitária? Então eu lamento, acho que é muito triste e torço para que essa crise passe, para que o IPESP possa voltar a fazer o belo trabalho que vem fazendo para a XP e para outras organizações, eles que são realmente muito Você quer continuar a conversa com o Felipe ou você quer que você... Nós temos estrela perguntas para agora. você Vai também. ser estrela agora. Estrela do programa. Quer Nossa, perguntar por ou fim, responder? né? Não, eu só ia acrescentar uma coisa, que não é exatamente uma novidade essa pressão política no mercado financeiro. Eu lembro, na eleição de 2014, quando uma analista de um banco espanhol lá em São Paulo publicou, eu não ia falar, mas o Santander publicou um informe falando que se a Dilma ganhasse, que o mercado iria cair. E não lembro exatamente o resultado, mas houve uma censura ou talvez um afastamento do analista que falou isso. Então, quando a política e o dinheiro se misturam, é sempre complicado.
vamos falar com você. Você tem alguma resposta, um comentário sobre a pergunta dele? Sobre Eu, de novo, só lamento o que está acontecendo e acho que, para o bem da democracia brasileira, a gente tem que cada vez mais preservar a liberdade, a expressão e a pluralidade do trabalho de gente séria, né? O nosso inimigo não são as pesquisas telefônicas ou as presenciais ou as feitas pelos bancos ou pelos partidos. O nosso inimigo é a mentira, é a inverdade, é a violência, são os ataques. É isso que a gente tem que né, na verdade, coibir, lutar contra. Agora o Brian vai ser futurólogo. Ok. Porque você vai falar sobre essa cúpula das Américas de um encontro que não aconteceu ainda. Deve acontecer hoje à tarde. E eu quero saber se foi um fiasco, se foi um sucesso ou se não fede nem cheira. Pois é. Mãe de Ná. Jornalismo mãe de Ná. Veja, é importante perguntar o que queriam as duas partes, o Bolsonaro e o Biden, né? Acho que o Biden queria um contato com o Bolsonaro, porque os Estados Unidos tem interesses com o Brasil. Tem interesses regional, com segurança regional, ou seja, Venezuela. Tem também o medo de perder o Brasil e toda a América Latina para a influência chinesa. Esses são os dois fatores principais. Então, ter algum diálogo com Bolsonaro era interessante. Mas, por outro lado, queria falar da Amazônia e do risco na eleição brasileira, que, enfim, são temas que tocam diretamente no alma americano, exatamente o que a gente falou agora no programa. Bolsonaro, o que queria? A foto e poder dizer que ele pressionou, que ele respondeu o Biden, que ele encarou o Biden, né? Mas é difícil encarar o Biden. Então, eu acho que esse encontro tinha todas as condições de dar errado e de os dois saírem realmente infelizes e com mais tensão do que antes do encontro. Só quero saber uma coisa. Quando você começou a responder, entrou uma música quando Biden estava falando, e eu quero ter certeza que essa música não atropelou o seu áudio, que a música está mais baixa do que o seu áudio. É isso aqui? Vocês podem me dizer? Se não, eu pergunto. Está tudo certo. Eu posso pegar um gancho e fazer uma pergunta? Claro. Então, só aproveitando o que você falou, o governo brasileiro deu a entender que o presidente Bolsonaro só viria para os Estados Unidos porque tinha um acordo tácito de que não tocariam em dois assuntos sensíveis: eleição e Amazônia. Só que a gente teve o assessor de segurança nacional, Jake Sullivan, já falando que não há censura em nenhum assunto. O que você acha? De novo, é uma futurologia, etc. Mas o que você acha? Você que tem muitas fontes e conversa com o pessoal, o que você acha? Era ridículo achar que o Biden não tocaria esses dois temas. Era ridículo. E não sei se era uma pressão, uma tentativa de pressionar por parte de ministros do Bolsonaro, da Itamaraty, ou não sei o quê, mas eu posso confirmar que pegou muito mal na Casa Branca. Eles viram isso como uma tentativa de estragar um pouco o encontro antes de começar, porque o Casa Branca, o país não aceita esse tipo de pressão. Especialmente, como americano, acho importante dizer que esses eventos do 6 de janeiro de 2021, do ano passado, ficaram bem fortes no alma de todos. E a reação do governo brasileiro foi muito ruim, né? Pois tem essa parte também, que o Bolsonaro esperou mais do que qualquer outro mandatário internacional e também, essa semana, falou ainda que tem dúvidas sobre o resultado eleitoral. Ou seja, é um ponto ainda muito delicado para qualquer americano, especialmente para o Joe Biden, né? Então, tudo dá a entender que iria ser um encontro bastante pesado. Felipe, você quer saber alguma coisa sobre os Estados Unidos, Biden, Bolsonaro? Não, o que você quiser. Eu quero depois saber do Brian uma dica de um restaurante. Muito bom. Mas, além da dica... só churrascaria? Achei que você me levar no... é isso. Não, ele tem uma dica Estou te levando num restaurante maravilhoso. Você vai pagar hoje, né? Não, vai dividir com o cara. Eu não fui comunicado. Mas, Brian, uma das questões que me parecem super relevantes nessa conversa de hoje diz respeito a se o presidente Bolsonaro consegue projetar a imagem de
futuro, de expectativa de poder numa conversa com o Biden. O Biden ainda é presidente, tem mais tempo adiante. O que você imagina, né, que o Biden esperaria encontrar com esse Bolsonaro? Ou seja, nessa expectativa é um presidente que está preocupado com as questões locais, ou seja, um presidente que está atento aos temas atuais, ou, na verdade, um presidente mais tentando, de fato, como você falou, fazer campanha? Eu vou te explicar por que estou te perguntando isso. Nessa semana, o presidente Bolsonaro fez um gesto que eu acho que é muito claro de por que ele está, sim, prestando atenção nas pesquisas. Aquele movimento do ICMS dos estados para tentar diminuir a pressão inflacionária dos combustíveis é uma resposta ao problema da inflação. O Bolsonaro está atento a isso. Te pergunto, é isso que o Biden está esperando? Ou seja, o que você acha que está na expectativa dessa conversa aí? Veja, Felipe, é uma ótima pergunta. Eu trabalhei já com presidentes ao longo dos anos e tem uma coisa que nem todo mundo sabe, que eles também são seres humanos, como todos nós. E a minha impressão é que tem uma coisa bem pessoal para o Biden aí, porque ter evitado o Bolsonaro até agora não era muito lógico, não. O Biden já falou com mais de 60 chefes de Estado no mundo inteiro. Só hoje falou por primeira vez com o Bolsonaro. O Brasil não é um país pequeno, é o 6º país do mundo em termos de população. Então, ele realmente fez questão de evitar. E por mais que, enfim, eles viram um motivo para convidá-lo e para ter essa conversa, em parte para evitar o esvaziamento da cúpula aí em Los Angeles, mas e tem interesses que também são reais, mas acho que bem no alma do Biden, ele realmente não gosta mesmo, porque vê ele como surpresa, né? O Trump dos trópicos. E representa uma corrente de pensamento que nós aqui nos Estados Unidos sabemos muito bem o que é e quais são os objetivos deles, porque uma coisa que o Bolsonaro e o Trump têm em comum é que eles falam o que eles pensam e o que eles vão fazer. E fazem. E fazem. Ou tentam fazer. Ou tentam que fazer. não é exatamente a mesma Caio, coisa. Você tem um prazo curto aqui, você está olhando naquele... Eu não vou pagar a conta de ninguém. Se eu tenho prazo curto, eu não pago Não, nada olha de aqui. ninguém. Deixa Você ele falar, só cara, olhar ó. ali, Deixa naquele, ele falar, tá ali o não precisa relógio pagar a ali, conta ó. hoje, Tá na o relógio nossa tá muito frente. alto. Eu prefiro, então... E você, de vez em quando, olha para aquela câmera, porque eles querem ver essa cara bacana sua. Assim. Você fica assim, todo... Perfil seu também é bom, mas de diferente de vez em quando. Você fica de... Brian, se você acha que é uma saia justa para o Biden se encontrar com o Bolsonaro, vem uma pior ainda. Ele vai se encontrar com o príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita. O Bolsonaro é omisso para procurar jornalista. O príncipe esquarteja jornalista. Então, é realpolitik. Não tem como você escapar disso. Então, todo mundo acusa os americanos de hipocrisia, mas claro que ele tem que se encontrar com esse pessoal. Ele tem que montar uma frente ampla contra a China, contra a Rússia. Então, do lado americano, eu acho que até o refresco se encontrar com o Bolsonaro dentro do que espera o Biden encontrar, aí você falou, com o príncipe saudita, para tentar baixar o preço da gasolina, que é uma coisa que aflige muito mais os americanos do que, perdão a palavra, que acontece no Brasil. Emenda, porque você queria perguntar sobre Colômbia. Isso era meu discurso. Isso era o seu discurso. Agora, e a Colômbia? Qual a importância? Então você vai pagar a conta, né? Claro. E qual a importância? Semana que vem, eleição na Colômbia. Colômbia é o principal aliado dos Estados Unidos da América Latina. Pode ganhar um trumpista ou pode ganhar um sujeito de esquerda fora do establishment. Eu quero saber para o Brasil o que é pior na Colômbia. Veja, Dependendo de quem for eleito no Brasil. Vamos começar com a Colômbia. Veja, eu não sei quem seria pior para o Brasil ou para a Colômbia. O que sim é que os dois candidatos representam uma grande mudança para a Colômbia. Ou seja, a Colômbia já passa a ser algo que nunca era ou que nos últimos 25 anos não era. Um país totalmente alinhado, era o maior aliado dos Estados Unidos na América do Sul, também bastante confiável na questão da luta contra o narcotráfico. Agora são dois candidatos que realmente falam de dúvidas sobre essa política de drogas, o que é válido, ou seja, dá para debater isso, mas é uma mudança. Mas para falar
da Arábia Saudita só por um segundo. Isso representa a tensão entre o realismo e o idealismo que sempre acontece na política exterior e que, de fato, de certa maneira, teve muita repercussão nessa cúpula das Américas, com a controvérsia sobre convidar ou não as 3 ditaduras da América Latina, que são Venezuela, Nicarágua e Cuba. E muitos disseram que Estados Unidos era hipócrita por dialogar com a Arábia Saudita e não convidar essas 3 ditaduras. Mas tem uma outra ideia que também é dos últimos 20 anos, que é a ideia de um hemisfério democrático. E essa não foi uma ideia americana, foi uma ideia que veio de uma cúpula anterior, no 2001, em que todos os países das Américas, menos Cuba, assinaram esse compromisso, que a cúpula tinha que ser um espaço só para democracias. Agora, eu também acho válido debater se um approach mais realista seria melhor, né? E convidar todos e dialogar sobre interesses em comum. Mas, pessoalmente, eu acho uma pena, porque ter esse sonho não era só uma imposição da Casa Branca daquela época. Foi defendida por líderes que lutaram contra ditaduras, como o presidente chileno Ricardo Lagos e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do Brasil. Mas a conclusão da história é que não vieram na cúpula. O país mais importante na América Latina, os Estados Unidos, que é o México, e os países que estão os rolos de imigração, que são os países da América Central. Então, o preço é isso aí. A onda ficou em torno do Bolsonaro, mas no final das contas, o Bolsonaro não é personagem importante para os Estados Unidos nessa cúpula. Começa hoje uma das coisas mais importantes dos últimos anos, que é a investigação na Câmara sobre o que aconteceu no dia 6 de janeiro. Quando a Câmara foi invadida, eu já falei que tinha até forca para o vice-presidente. Essas sessões abertas podem tirar o teto, como diz um deputado, vão ser tão surpreendentes que vão arrancar o teto da Câmara, que já derrubaram o Nixon. Na sessão aberta, o negócio pegou fogo e ele renunciou por causa disso. Você acha que os americanos já estão anestesiados com o culto da personalidade trumpista ou que pode acontecer alguma coisa séria? Futurologia. Bom, os democratas estão tentando muito que essas audiências, a começar da de hoje à noite, sejam um instrumento para mobilização para as eleições de meio de mandato, né? Para as pessoas verem, olha como Trump ativamente colaborou para a tentativa de golpe. E 2, eles querem que as pessoas prestem atenção. Eles contrataram um cara que era diretor da ABC News para fazer a programação. Aí eles têm trechos inéditos de televisão, ou seja, tem toda uma produção televisiva numa tentativa de que as pessoas prestem atenção. Esse é o grande desafio. Além do que, você pensar, a Fox News não vai passar. Não vai. Eles não vão televisionar. Então, assim, metade dos Estados Unidos já não vai assistir isso. Não sei se eu estou falando... Não tem metade, não. Não tem metade, mas você tem um pedaço importante do eleitorado, relevante. É o eleitorado trumpista, né? Mas assim, você tem uma coisa assim, no Watergate, em 73, você tinha o papel dos veículos de comunicação de pautar, né? Muito mais forte. As pessoas estavam coladas na TV, estavam lendo o Washington Post. Hoje, você tem uma coisa muito fragmentada. Então, para o pessoal que só lê sites da internet, o Breitbart, sei lá o que eles leem, e assiste a Fox News, é um não evento essa audiência. É uma tentativa de ganhar voto. E uma diferença fundamental. No caso Watergate, havia um partido republicano que se mostrou disposto a enforcar o Nixon. A enforcar o Nixon. Você tem que renunciar. Agora, essa diferença fundamental, que eu posso ser profético. Eu pago 25 jantares para o Felipe se você vai fazer a cabeça de algum republicano. Não vai. Né? Você vai perder. Você vai perder. Agora deixa eu só terminar. De confirmação. Você vai está comentando. Como a gente hoje pode escolher o que quer informar, a gente procura aquilo que nos confirma, né? Agora, só para concluir, que eu sei que o Brian quer... a não ser que existisse algo muito chocante. Só que assim, é isso. O que é chocante hoje em dia? E o que de novo pode ter aí? É chocante.
Não no aqui. Na O investigação. que é chocante Se no você já Brasil? sabe, conta pra gente. Não, o chocante lá no no Brasil é 33 milhões de brasileiros que passam fome todo dia. Não isso é devia ser chocante. chocante. Eu estou aprendendo uma opção de coisa. Eu estou em 1822, 200 anos de independência. Você sabia que o brasileiro comia terra? Não sabia. Pois um botânico francês chegou lá no sul, no Paraná, e viu umas crianças muito raquíticas e foi conversando com o padre. O padre falou: está todo mundo comendo terra. E ele viu os meninos comendo terra. E ele falou: olha, antes de qualquer confissão, ele perguntava: você come terra? Se o pecador falasse como, foi então você não pode comer hóstia. Ele não dava confissão para quem comia terra. Essa é a primeira parte. A segunda é pior. Porque a segunda parte é a seguinte: os ricos também comiam terra. Quem tinha escravos mandava o escravo cavar cupim e formigueiro, porque a terra lá do fundo do cupim era mais saborosa. Você acredita nisso? E o escravo não podia comer, não. O escravo tinha que pegar a terra e, se comesse a terra do patrão. Então, a fome no Brasil é um negócio assustador. Como diria a Maria Antonieta, se não tem pão, coma a terra. Né? Horrível. Olha aqui, chegamos no final. Alguém quer fazer um finalmente O aí? Brian queria, daí ele ficou... Sobre os republicanos, esse programa não vai mudar um republicano para o lado democrata, mas não podemos ignorar que tem uma corrente muito importante no Partido Republicano nesse momento, que é para o governador da Flórida, o Ron DeSantis, pegar o lugar do Trump no 24. Então, de alguma maneira, poderia contribuir um pouco para isso, mostrar para o republicano médio Moderado. que seria melhor e menos risco escolher o DeSantis, porque não teria toda essa carga que vem do passado que o Trump tem. Ou seja, é uma o possibilidade. trumpismo sem o Trump. Seria essa a ideia. O Caio gosta tanto dele que ele está mudando para aquele estado abominável. Eu não sei. Não, eu estou mudando porque meu voto conta. O que adianta votar em New Jersey, Nova York? O que adianta votar em lugar assim? Meu voto conta na Flórida. No Brasil, a CPI da Covid teve efeito, né? Ou seja, durante uma boa parte da CPI, a opinião pública estava acompanhando, debatendo, de certa maneira ali, isso gerou desgaste ao governo Bolsonaro. 2 impeachments do Trump. Você quer ter o terceiro, o quarto, o quinto? Não sei, eu só quero aproveitar para recomendar o livro do Laurentino. Tudo que ele Você escreve. aprende muita coisa. É maravilhoso. É historiador, é jornalista e conta esses fatos. E sabe escrever, factórios, né? E sabe escrever muito bem. Eu quero agradecer ao deputado Bivar, agradecer ao Brian, um prazer grande. Patrícia, Felipe aqui, vamos ter outras reuniões. Aliás, a gente também, o Brian não conhecia o Felipe. Ninguém conhecia o Felipe. Ninguém conhecia o Felipe. Nem o Brian. Não, por isso aí ficamos surpresos, ele é igualzinho. E muito obrigado a Fazer você. uma pesquisa sobre o Felipe. Quem gosta do Felipe? Qual a taxa de aprovação do Felipe? Tá doido, nossa senhora. Você quer fazer pesquisa disso? É um perigo, não faço não. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana.